Eu quero lhe convidar para você abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, e eu quero meditar com você sobre 5 passos dos quais nós precisamos dar para vencer o medo. Hoje nós vamos falar sobre como vencer o medo. O medo é algo que norteia os nossos dias. O medo é algo que tem abalado a fé cristã. E o medo, o apóstolo Paulo classifica como um espírito, é o espírito do medo. O apóstolo Paulo chega a dizer que Deus não nos deu um espírito de covardia, um espírito de medo, mas um espírito fortalecido no Senhor. Esse momento de vigília e nessa modalidade assim, online, é um momento que você pode também compartilhar, você pode perguntar, você pode tirar uma dúvida, e aí nós vamos crescer juntos aqui no conhecimento. Então, sinta-se à vontade, em algum momento você pode sinalizar um questionamento. Amém? Os irmãos estão me ouvindo bem? Amém. Ok, então vamos lá. Isaías 43, o verso 1 até o verso 3. Em todo o contexto cristão, em toda a história bíblica, em todos os relatos bíblicos, Deus faz questão de se manifestar e de se revelar, deixando uma informação muito clara. A informação é: não tenha medo. Não é apenas uma informação, é um aviso. Não é apenas um aviso, é uma notificação. E isso é para que a nossa mente entre em choque, para que nós possamos entender que, de fato, nós não precisamos ter medo. No capítulo 41 do profeta Isaías, Deus começa um diálogo com o povo através do profeta. E esse diálogo que Deus começa, Deus inicia mandando o povo calar-se. Calai-vos. Calai-vos. E Deus começa a relatar tudo o que ele tem feito. O que Deus nos chama hoje, nesse tempo, é para que a gente possa se calar. E que a gente possa começar a observar tudo que Deus já fez. Nós oramos muito pedindo a Deus por coisas dos quais ele já fez. Deus faz isso, Deus faz aquilo, Deus manifesta, Deus desce, Deus faz, Deus enche. Tudo isso Deus já fez. Deus já nos encheu do Espírito Santo. Deus já desceu sobre nós. Jesus já veio sobre essa terra. Os milagres já foram feitos. Ele já nos conquistou. Ele já nos redimiu. Ele já nos santificou. Tudo ele já fez. Todas as coisas quais nós precisamos já está diante de nós. A perspectiva é que o nosso olhar está na ótica errada. Nós estamos olhando com a ótica do mundo. Nós estamos em Cristo, mas nós não estamos olhando com a ótica de Cristo. E esse é o mesmo contexto do povo de Israel aqui no livro do profeta Isaías, dos quais eles não estavam percebendo que todas as coisas estavam cooperando para o Messias chegar. E nesse tempo, é um tempo em que o mundo está em caos, é guerra, rumores de guerra, perseguições. O mundo está vivendo um período em que os homens eles estão agindo em busca da solidificação de seus governos. Mas é nesse momento que nós precisamos observar para as circunstâncias que estão acontecendo numa perspectiva espiritual e numa visão de Deus. E a visão é: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo está cooperando. Os homens, os governos, as circunstâncias, as nações, os poderes, as diretrizes, as decisões dos homens, todas elas não são pautadas por eles, mas os homens estão cumprindo uma agenda de Deus
traçada no céu. Os homens estão cumprindo uma agenda que não é terrena, não é deles, mas é de Deus. Deus definiu assim, Deus decidiu assim, e assim será. Porque as coisas que estão acontecendo é Deus nos revelando a sua grandeza, Deus nos revelando os seus grandes feitos. Mas Deus decidiu fazer isso de uma maneira. Deus decidiu fazer tudo isso, mostrar a sua grandeza, mostrar o seu poder através de nós, através de mim e através de você. Então Deus inicia um diálogo com o povo no capítulo 41, e ele inicia no capítulo 41, verso 1, ele diz assim: calem-se, calem-se e escutem em silêncio o que eu digo. Povo do outro lado do mar, preparem sua defesa, apresentem a sua causa, venham para o julgamento para decidir a questão. Quem mandou vir do Oriente, esse que encontra vitórias a cada passo? Quem fez com que ele derrotasse as nações e com que reis fossem vencidos por ele? Com a sua espada, ele os reduz a pó, e com o seu arco os dispersa, como se fossem palha que é levada pelo vento. Observe o que Deus está falando aqui. Deus começa um diálogo com o povo. Eu vou usar um linguajar atual. Deus começa tirando onda com toda a perspectiva e a curiosidade das nações além do mar em observar quem é esse povo que Deus levanta do nada e que esse povo sai vencendo tudo. Quem é esse povo que começa a vencer nação pós nação? Quem é esse povo que abate o Egito? Quem é esse povo que atravessa o mar? Quem é esse povo? Quem está com esse povo? Deus começa a descrever para o povo de Israel o que as outras nações estão questionando, o que as outras nações estão falando a respeito deles. O que Deus está falando ao meu coração e ao seu coração nessa noite é que é o próprio Deus quem dá testemunho ao seu respeito. A pergunta é: quais são os resultados que nós estamos dando? Quais são os frutos que nós estamos dando para que Deus possa potencializar isso e dizer: olha aqui, ó as nações. Você sabe quem é a nação? As nações não são países. As nações são famílias. As nações são pessoas. Nações são pessoas. Deus está querendo de nós frutos que ele possa potencializar esses frutos e colocar na cara do mundo, daquele que zomba de Deus, e dizer assim, ó, olha os frutos. Você sabe que ele não tinha capacidade de fazer e de vencer isso. Olha como ela vence. Olha como ela vence. Porque foi dessa mesma forma. E esse é o caráter revelador de Deus. Só existe uma direção de Deus nessa terra. Em todo contexto, Deus está se revelando. Tudo é revelação. Deus está se revelando em todo contexto. Observe o que Deus faz com Jó. O diabo vem andando, encontra uma reunião e Deus é quem puxa o assunto. Não é o diabo. É Deus quem puxa o assunto. De onde você vem? De rodear e passear sobre a terra. Você tem observado meu servo Jó? Olha o currículo. Deus é quem dá o currículo de Jó ao diabo. Homem temente, que se desvia do mal. Homem íntegro e reto, que se desvia do mal. Deus dá o currículo de Jó. Por que Deus dá o currículo de Jó? Porque Jó dá bons frutos. Porque Jó está dando resultado. Irmãos, só há um propósito na vida cristã. É produzir fruto.
é dar resultado. Que resultado é esse? É fazer as coisas do cotidiano dentro dos princípios da palavra de Deus. É varrer uma casa cumprindo o princípio. É lavar prato cumprindo o princípio. É pegar o ônibus cumprindo o princípio. É trabalhar, é consertar a mecânica de um carro cumprindo o princípio. É arrumar um ar-condicionado cumprindo o princípio. Você faz as coisas simples dessa vida como ninguém faz. Porque tudo que você faz, você revela o caráter de Deus. Você revela a grandeza de Deus, o amor de Deus. As pessoas que vão lidar com você, elas vão perceber que no seu trabalho, no seu manuseio, da forma que você age, da forma que você vive, tem algo a mais, tem algo diferente. Você não é simplesmente a pessoa comum, você é além, você vai além. Você é aquela pessoa no qual Jesus disse: se o ladrão pede tua bolsa, dá também a capa. Se ele pede para você andar uma milha, anda duas. Se dá um tapa na tua cara, no rosto direito, dá o esquerdo. Ele não está pedindo para você ser bobo, não. Ele está dizendo assim: vai além. Vai além da expectativa. Faça mais do que lhe pediram. Porque o mundo não está acostumado com essas coisas. O mundo está acostumado com a pedição de direito, com a busca dos direitos. Tem gente hoje que está servindo a Deus como um funcionário. Tem gente hoje que está buscando a Deus como sendo um funcionário de Deus. É um servo de Deus. E ele está pedindo a Deus direito trabalhista, ele está querendo botar Deus na justiça, ele está pedindo a Deus os direitos dele, ele está pedindo a Deus as férias, o 13º, o seguro-desemprego, está pedindo a Deus essas coisas. Me dá, Senhor, me dá, me dá, me dá, me dá. Deus já lhe deu tudo. A perspectiva é a visão que Deus quer que nós tenhamos daquilo que já está pronto e que nós precisamos apenas acessar. E nós não acessamos no mundo natural, da forma natural, do jeito natural, conforme o ímpio acessa. Nós acessamos no espiritual, porque no espiritual nós trazemos a existência ao natural e a coisa acontece de uma forma diferente, numa ótica do céu e não da terra. Por isso, que Deus nos chama para uma responsabilidade como cristão. E a responsabilidade é alta. Porque a nossa responsabilidade é fazer as obras maiores das que Jesus fez. Porque foi isso que Jesus falou. Quando ele chega no capítulo 41, ele pede para o povo se calar. As nossas orações vão ser orações de meditação em Deus, em quem Ele é, na grandeza dele, na obra redentora, na obra regeneradora, na obra da justificação, entendeu? O que Ele fez por nós, a sua grandiosidade de amor, de bondade, de fidelidade, de graça, de eternidade descendo sobre as nossas vidas, da sua potencialidade de graça e de misericórdia. É parar de falar e observar que há a sabedoria de Deus em cada detalhe da nossa vida. Que há sabedoria dizendo: eu estou aqui. A sabedoria de Deus está nos perseguindo, está nos gritando, está clamando nas praças, nas ruas, no dia a dia, no trabalho, em todos os lugares, dizendo: me acesse, acesse, aceita o processo, porque é nesse processo que você acessa a sabedoria e você traz à existência aquilo que está no reino espiritual. Por isso, nós precisamos primeiro nos calar. E a nossa oração deve ser uma oração de observar, primeiro, quem Deus é. O que Ele fez por mim. Por que Ele fez isso por mim? Quem eu sou para esse Deus? Qual o papel de Jesus hoje em minha vida? O que o Espírito Santo tem em mim? Qual a posição que eu estou dentro desse plano de redenção? Porque o apóstolo Paulo chega a dizer que ele nos colocou em um lugar de privilégio. Espera, que lugar de privilégio é esse? O lugar de privilégio é que existe apenas o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E os três
se uniram no projeto de Deus para que você faça parte agora da comunhão, da intimidade, da Trindade, sendo agora Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e você, um só. Viver em unidade. Ser gerado de Jesus. Novo nascimento ser gerado em Jesus. Esse é o lugar que Deus leva. Por isso, nós não podemos comportar nem como servo. Porque Jesus disse, eu não lhe chamo mais de servo, porque o servo não sabe o que é que faz o Senhor. Não sabe para onde ele vai. Eu vos chamo de amigo. Para de ser servo de Deus. Deus não quer servo. Deus quer amigo. Amigo se relaciona. Amigo conversa. Amigo anda junto. Amigo é íntimo. Amigo vai na casa do outro sem avisar. Amigo abre a geladeira. Amigo bebe água. Amigo pega um carro emprestado. O amigo pede dinheiro. O amigo paga. O amigo anda. O amigo é íntimo. O amigo conversa. Compartilha. Essa é a relação que ele quer ter conosco. De intimidade. Um servo não tem. O servo, ele está fazendo a obrigação para receber direito. Deus não tem compromisso com as nossas questões. Deus, irmãos, Deus não tem compromisso com homem nenhum. Se você puder falar isso, Deus não tem compromisso comigo. Deus tem compromisso com a palavra dele. Porque tudo já está feito. Está tão feito, tão pronto, que ele fez questão de registrar. Deus registrou tudo na Bíblia. E nós hoje somos indesculpáveis, porque hoje nós temos a palavra, nós temos a visão do Antigo Testamento, nós temos a visão do Novo Testamento, nós temos a palavra escrita. Deus tem compromisso com a palavra dele. Se nós estivermos na palavra dele, a palavra dele se cumpre nas nossas vidas. É por isso que ele começa o diálogo com o povo dizendo: se calem. Se calem, porque eu tenho feito grandes coisas, das quais vocês nem perceberam, mas os outros lá fora, estão comentando como é que esse povo, do nada, saiu vencendo todas as nações. Como é que esse povo saiu conquistando todas essas terras? Lembre que o apóstolo Paulo diz assim, que nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas, das quais essas testemunhas, elas nos olham, nos observam, elas ficam questionando, elas ficam indagando, elas ficam percebendo que algo há diferente. Mas não é no cósmico, na energia, é na atitude. É na forma de lidar com as coisas. É na maneira de compartilhar com o próximo. Tudo que o ímpio faz, você vai fazer o mesmo. Você vai fazer com o jeito de Cristo, da forma de Cristo, no andar de Cristo, na maneira de Cristo. Então ele começa dizendo: se calem. E observa. No verso 10 do capítulo 41, ele diz: você não precisa ter medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe darei forças, eu vou ajudar a manter você em pé, firme, com a minha vitoriosa mão direita. Em todo o contexto do capítulo 41, 42 e agora chegando no 43, Deus vem falando ao povo tudo o que ele está fazendo. Nós estamos vivendo hoje um período de pós-pandemia. Nós estamos vivendo um período que você pode olhar com a ótica que você quiser. Você pode imaginar que nós estamos vivendo um período que é um ano eleitoral, que vai virar um caos, que é briga, que é confusão. Você pode olhar por uma perspectiva de que o combustível está aumentando, o gás está aumentando, a energia está aumentando, que o alimento está aumentando, mas você pode olhar por uma ótica de Deus. E a ótica de Deus é que faça chuva, faça sol, Ele está presente. A ótica de Deus é que Ele tem o amor
que nos persegue, não nos abandona, não nos deixa só. Gasolina pode chegar a R$ 15. Deus está conosco. Não é a gasolina, nem o preço do petróleo que vai definir a bênção e a grandeza de Deus em nossas vidas. Irmãos, nós precisamos olhar pela ótica do céu, porque pela ótica do céu nós estamos cada vez mais nos aproximando dele, porque os tempos estão chegando, os tempos estão próximos e Deus está acelerando para que o reino se estabeleça e nós possamos reinar nessa terra para que o rei venha. Nós estamos acelerando, preparando o retorno do rei. Essa é a ótica de Deus. E aí o mundo vai olhar para você e vai dizer assim: eu não entendo como é que o mundo está em crise, no pós-pandemia, empresa fechando, gente desempregada, tudo aumentando, e essa mulher está vencendo. E esse homem está vencendo. E o emprego dele continua. E a empresa dele prospera. E ele cresce. E ele desenvolve. E o outro está ali depressivo. O outro está não sei o quê. O outro não deu certo. O que está acontecendo? O que é que esse povo tem? O contexto aqui é esse. As nações estavam preocupadas, questionando como é que esse povo consegue vencer. E Deus chega no capítulo 43 e diz assim: Mas agora, Israel, o Senhor que o criou e formou, diz: não fique com medo. Eu mesmo comprei a sua liberdade. Eu o chamei pelo nome. Você é meu. Quando você passar por águas profundas, eu estarei ao seu lado. Quando tiver de atravessar grandes rios, eles não lhe encobrirão. Quando tiver de passar pelo fogo, não se queimará. As chamas não farão mal a você, porque eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Para você receber sua liberdade, eu entreguei o Egito, a Etiópia e Sebá como resgate. Aqui, 5 verdades, 5 lições das quais nós precisamos para olhar com a ótica do céu. E olhar com a ótica do céu é abandonar o espírito do medo, o espírito da insegurança, o espírito da covardia. E a primeira está aqui no verso 1, que ele diz assim: mas agora, Israel, o Senhor que o criou. Primeiro, quem ele criou? Você não pediu para nascer. Não foi sua mãe e seu pai que decidiu a sua existência. Alguém lhe criou. Quem lhe criou foi Deus. E o primeiro passo é você entender quem você é no processo da graça. Quem eu sou para esse Deus. Porque nós estávamos lá nele. De nada nós tínhamos compreensão, de nada nós sabíamos. Mas foi ele mesmo quem decidiu nos trazer existência. Foi ele mesmo quem decidiu nos chamar. Foi ele quem nos escolheu. Foi ele quem nos criou. Mas a segunda lição completa a primeira. Porque a primeira é que ele nos criou. Mas Deus criou várias coisas. Deus criou os animais. Deus criou as plantas. Deus criou a terra. Deus criou várias coisas. Mas a única pessoa e a única coisa que Deus criou e foi além da criação é você. Porque ele completa na segunda lição do texto dizendo que o Senhor que o criou e formou. Deus não só nos criou, ele nos formou. Criar e formar são coisas distintas, são coisas diferentes. Formar é um processo de educação. Formação é um processo para se formar. Existe uma dedicação na formação.
Na criação, não. Observe.